Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, principia dessa forma. Eu gostaria de perguntar-lhe qual o propósito do Evangelho segundo João. De todos os evangelhos, esse é o mais brilhante e o mais teológico. Com esse mais brilhante, não estou em hipótese alguma menosprezando o Evangelho segundo Mateus, nem o Evangelho segundo Marcos e nem o Evangelho segundo Lucas. Eu estou usando uma intensidade intencional para que você fique bem atento às coisas que estaremos falando a partir de agora, a respeito do Evangelho do Filho de Deus. Há um versículo-chave que está no capítulo 20, o versículo de número 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João inicia o seu evangelho trazendo uma perspectiva diferente de Jesus. Enquanto Mateus o apresentou aos judeus como o Messias prometido do Antigo Testamento, Marcos como servo para os romanos e Lucas como o homem perfeito para os gregos, João está trazendo a divindade de Jesus Cristo. João diz que ele é o Logos. Sim, a palavra que o próprio Deus usou no princípio da criação. Você lembra do início de Gênesis? Quando do início da criação de todas as coisas? Quando começa um fiat, um haja luz, e houve luz. Este verbo, esse logos, essa palavra criadora, estava presente lá. João é o evangelho mais divino, apesar de apresentar Jesus também como homem, mas é um evangelho bem divino. E ele começa colocando o propósito do seu evangelho, informando quem é Jesus e também ao mesmo tempo dizendo que ele é, além de todas as coisas, a luz e a vida. Que coisa maravilhosa é poder conhecer assim a palavra de Deus e poder conhecer assim o Filho de Deus. No Evangelho de João, Jesus é o único e suficiente Salvador. É por isso que no capítulo 20, versículo 31, agora há pouco lido, ele diz que para que crendo tenhais vida em seu nome. É o Evangelho que apela para a fé.
O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tem desejo de conhecer Jesus Cristo no Evangelho de João, é preciso aproximar-se ao ler este Evangelho, dotado de fé. Vamos ver um panorama, ou vamos ter um panorama melhor desse Evangelho? Primeiramente, quem foi João? Ora, João foi um dos discípulos do Senhor, era um pescador e um dos filhos de Zebedeu. Foi também um dos 3 discípulos mais chegados de Jesus. E esses 3 estavam sempre ao lado do Senhor, inclusive, claro, João é um deles. E o outro discípulo, que era seu irmão, foi Tiago, e o outro, Pedro. Portanto, João era filho de Zebedeu, um homem de posses, que possivelmente tinha uma grande companhia de pesca junto ao mar da Galileia. Tinha empregados, e isso dá a entender que tivesse ele uma firma, uma companhia de pesca. Foi um dos 12 discípulos, já falamos, e foi convidado quando estava pescando para seguir ao Senhor. Aquilo que ele escreve com consciência. Ele não ouviu falar. Ele viu, ele esteve presente. Ele foi testemunha ocular do ministério de Jesus. A Bíblia diz que por ocasião da ceia, em algumas ocasiões especiais, João sentava-se bem próximo do Senhor e, dada a intimidade, e ao que parece, segundo alguns historiadores, era até parente de Jesus, quem sabe um primo de 2º ou 3º grau, mas havia um parentesco de João com Jesus. E nós vamos encontrar João reclinando a sua cabeça no peito de Jesus. Tão grande era a amizade deles. João não apenas escreveu só o evangelho que leva o seu nome. João também escreve 3 epístolas e é também o autor do livro de Apocalipse. 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João e o Apocalipse. E mais o Evangelho. Então ele escreve aí 4 obras de fundamental importância para nós, os cristãos. Gostaríamos de falar algumas características do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. É um evangelho de festas. João é muito festeiro. Ele descreve as festas tradicionais dos judeus, requeridas por Deus na lei. Outra característica, ele vai falar sobre a festa da Páscoa, a primeira Páscoa. Ele vai falar sobre a festa dos judeus. De novo ele vai mencionar uma outra Páscoa no capítulo 6 e versículo 4, a primeira Páscoa, a Páscoa anterior no capítulo 2, versículos 13 e o 23. E ele menciona uma outra festa, a festa dos tabernáculos, no capítulo 7, versículo 2. Como também a festa da dedicação, no capítulo 10, versículo 22. E depois, uma outra festa da Páscoa, a terceira festa da Páscoa. E não param por aí essas características. João também é um evangelho de testemunho. Por que um evangelho de testemunho? Porque ele escreve para provar que Jesus é o Cristo. E oferece testemunhos para defender a sua mensagem. A todo custo ele procura defender a sua mensagem. Ele fala sobre o testemunho de João Batista a respeito de Cristo.
Ele fala sobre o testemunho de outros indivíduos que testemunharam a respeito de Jesus, o Verbo divino. Ele fala ou testemunha sobre a obra de Jesus. Ele testemunha sobre a própria pessoa de Jesus. E o intrigante aqui, também maravilhoso ao mesmo tempo, é que ele escreve por 7 vezes, quando Jesus usa o eu sou, 7 vezes. Aliás, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, é o Evangelho do número 3 e do número 7. 3 fala sobre a divindade. Na física, todas as coisas criadas têm como base o elemento 3. Por exemplo, a fórmula da água, H2O, um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. A luz também tem 3 formas ou 3 substâncias que formam a luz. E no livro de João, o número 3 e o número 7, 3 a divindade, 7 a perfeição, está ali. E por 7 vezes ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou. Se não credes que eu sou, diz ele aos seus algozes, aos seus opositores, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E esse eu sou tem raízes em Êxodo, capítulo 3 e versículo 14. Deus dizendo a Moisés, diga ao povo, o eu sou me enviou a vós. Lucas, aliás, João, não é? Estamos falando do Evangelho de João. João é um evangelho espiritual. Segundo uma tradição antiga, uma tradição cristã, João, estou com Lucas na cabeça. Segundo uma tradição antiga, João escreve este evangelho a pedido dos presbíteros de Éfeso, da cidade de Éfeso, na Ásia Menor. João estava já bem velho, calcula-se entre seus 90 e 100 anos, não era mais um jovem, mas a idade bem avançada, e prevendo sua morte, porque ele não morreu como queriam os romanos, jogando num tacho de azeite fervendo, não morre. Levam-no para o desterro na ilha de Pátimos, também não é comido por feras, nem é morto pelo trabalho forçado. Sai de lá, retorna para Éfeso. Ele era o pastor da igreja de Éfeso, e provavelmente quando ele escreve o evangelho, ainda ele era o pastor da cidade de Éfeso. E então, prevendo sua morte, e com a proliferação do movimento gnóstico, que negava a parte espiritual, a divindade de Jesus, segundo essa tradição, esses presbíteros disseram, João, deixe-nos um evangelho a respeito de Jesus Cristo, a sua divindade, escrito, para que quando você partir, nós tenhamos algum documento comprobatório, porque você é praticamente o último dos apóstolos, e você conheceu o Senhor de perto. E então, segundo essa tradição, João escreve este evangelho, escrevendo para comprovar a divindade de Jesus e desmascarar os ensinamentos gnósticos que já estavam espalhados no seio da igreja, negando a divindade de Cristo. Então, por isso ele é considerado um evangelho espiritual. É um evangelho de simbolismo, nós já falamos também a outra característica, onde os números 3 e 7 são recorrentes neste evangelho. É o evangelho da encarnação. É por isso que eu fiz questão de fazer a leitura do capítulo 1 e o versículo 1. Pois o Senhor aqui, o Deus eterno, invisível, santo, justo, fez-se carne
e habitou entre nós. Se Mateus explica a função messiânica de Jesus, Marcos, a obra ativa do Senhor, Lucas, o caráter perfeito do Divino Mestre, João explica que ele deixou a sua glória e fez-se semelhante a nós e habitou conosco, tornando-se carne. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado como nós, porém sem pecado. Mas era necessário, diz o escritor aos Hebreus, que tal sumo sacerdote, assim como Cristo, viesse, para que pudesse efetuar a obra de nossa salvação, a obra da redenção. Por isso ele fez-se carne, passou por todos os sofrimentos, por todas as angústias que os homens podem passar, exceto o pecado. E o escritor aos Hebreus continua dizendo: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de nossa eterna salvação. Quando João escreve a sua primeira epístola, ele ainda continua levando para lá o mesmo que ele começa no Evangelho segundo João. Ele diz que o Senhor era tão real, ele diz: nós apalpamos, nossas mãos pegaram da palavra da vida. Em outras palavras, combatendo o gnosticismo, ele não é um fantasma, nossas mãos o apalparam. Quase que ele diz: eu recobrava, ou melhor, colocava a minha cabeça e deitava sobre o seu peito. Ele era de carne e osso, mas também ele era Deus, como é Deus. Outra característica desse evangelho, que eu acabei já explicando também, colocando aqui nesse nosso comentário, é que ele é o evangelho da salvação. Os primeiros capítulos de João, por exemplo, mostram Jesus em contato com vários tipos de pessoas, concedendo a todas essas pessoas, a bênção de uma experiência salvadora. Nós poderíamos colocar várias pessoas, mas só para lembrarmos de algumas. Por exemplo, o seu encontro com Simão Pedro. E falar em Simão Pedro. O Evangelho de João é o Evangelho da restauração. No capítulo final, quando Pedro achava que já estava cortado da intimidade com o Senhor Jesus, com Deus, o Senhor aparece após sua ressurreição, lá no mar da Galileia, quando eles haviam pescado a noite toda. Pedro está arrasado, porque dentre todos, Pedro foi o único que o negou. E o Senhor chega e restaura Pedro. Só João coloca isso. Então João também é o evangelho da restauração. Para finalizarmos esta parte, mas não sem antes responder talvez uma pergunta que você esteja fazendo. Quem sabe você está dizendo sim, mas eu gostaria de saber em que data João deve ter escrito seu evangelho e qual local em que ele tenha escrito ou escreveu esse evangelho. Bom, considerando que o evangelho de João foi o último a ser escrito dos evangelhos, ele fica entre os anos 90, 93 até 95 do primeiro século. Outra coisa, de onde escreveu? Bom, se João era pastor da igreja em Éfeso, na Ásia Menor, então com certeza ele deve ter escrito seu evangelho lá de Éfeso, na Ásia Menor. Para nós finalizarmos a parte dos evangelhos, eu gostaria de fazer uma recapitulação
de como cada um evangelista apresentou o Senhor Jesus. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como o rei Messias para os judeus. Marcos, escrevendo aos Romanos, o apresenta como servo, o servo em ação. Lucas, escrevendo para os gregos, o apresenta como filho do homem, o homem perfeito. E João o apresenta para todos os crentes, o Senhor como o Verbo eterno, o Filho de Deus, aquele que veio e habitou entre nós. Assim finalizamos nossa disciplina sobre os Evangelhos.